Boa noite. Hoje a gente vai iniciar o segundo episódio do Pod Jurídico, né, com um convidado super especial. Mas inicialmente eu gostaria de falar boa noite, Jonathan, boa noite, Laura, boa noite, Flávio. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Boa noite Boa noite, todos. pessoal. Boa noite, Flávio, que tá aqui com a gente. Obrigado pelo especial, boa noite para você. Boa noite, Mauro, boa noite, Jonathan, boa noite, Maiara. Obrigado pelo convite, tá? Nós que agradecemos. Bom, hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Porque ele está no nosso dia a dia, a gente vivencia isso, então para a gente vai ser um bate-papo descontraído aqui. A gente vai falar da importância, né, do relacionamento do contador e do advogado, da comunicação, né? Das atividades aí que eventualmente a gente desempenha em conjunto, quais os reflexos disso. E para isso a gente trouxe o Flávio Medeiros, que é o sócio fundador aí da Maltês, contador, né, formado aí em MBA de Contabilidade, Compliance Direito Tributário, grande diretor estratégico do escritório, né, contribui com a gente aí no dia a dia. Então, obrigada mais uma vez, Flávio, pela sua presença, tá? Pra gente é uma honra tê-lo aqui conosco. Opa, obrigado pela honra mais uma vez aí, me sentindo importante aí. Mas né? Vamos lá. Bom, a gente iniciar aí o nosso bate-papo, né? Até nós nos conhecemos mais, mas o pessoal aí para te conhecer um pouquinho também. Eu gostaria que você compartilhasse conosco, assim, esse seu início, né? Como que você resolveu optar pela contabilidade, abrir um escritório, se lá atrás você já conseguia visualizar a grandeza, a magnitude que tudo isso ia se tornar, os seus desafios no dia a dia. Nossa, bastante coisa aí, tá? Vamos por partes, é um bate-papo. Tá Inicie falando sobre a contabilidade e a sua intenção de abrir um escritório, como que foi isso? Então, tá bom. Então, primeiro, eu só queria fazer os agradecimentos formais aqui para o Maiara, para o Jonathan, para a Laura, de ter lembrado de mim, para chamar para participar com vocês aí. É um pod muito interessante, que eu estou vendo o desempenho de vocês e o crescimento que esse podcast vai tomar aí na figura com vocês aí. Beleza? Então vamos lá, deixa eu lembrar aí, você perguntou para mim do início, né, da Maltês, de como isso aconteceu na carreira profissional, tudo mais. Então, eu me formei em 2008, quem sempre me incentivou, né, é o Alberto, que é sócio comigo aqui na Maltês, ele é meu tio, né, então a gente já trabalha algum tempo junto, assim, mesmo em clientes separados, mas em conjunto, né. E aí ele me levou para contabilidade. Falou, Flávio, é um negócio bom. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Aí hoje eu tenho minhas dúvidas. Eu até já falei para ele, falei, Alberto, eu acho que se você soubesse como é que era a contabilidade, você não tinha feito isso comigo, mas te perdoo ainda assim. Mas eu não conhecia, assim, não tenho família, pai, nada. A gente iniciou mesmo, que o Alberto me indicou para fazer contabilidade. Quando eu estava me formando lá em 2008, ele também novamente perguntou, Flávio, o que você pretende fazer, né? Aí eu respondi para ele que não tinha muito claro o que eu pretendia fazer, mas o que eu não queria era ter escritório de contabilidade e nem ser funcionário público. Mas o destino nos trouxe até aqui, né? Porque assim, o que acontece, né? Se você se propõe a fazer uma coisa, você tem que fazer ela bem feita. Então, foi isso que, na verdade, fez toda essa transformação na Maltês, fez com que a gente evoluísse, fez com que nós trabalhássemos muito com o processo e chegássemos no que nós estamos aqui até hoje. Mas, falando de início, né, a gente não tinha muito bem a noção, não, das coisas, essa é bem a realidade. Muitos desafios, né? A gente sabia que era uma responsabilidade. Quando a gente se forma também na faculdade, né, a gente se forma para ser um contador, porque é ciências da contabilidade. Então, se você vê uma abrangência pequena perto das atividades do escritório. Na verdade, hoje, até inclusive nós tivemos a nossa reunião institucional, e hoje a gente vê o tamanho que é ter uma empresa de contabilidade, por todos os departamentos, jurídico, vidas, apurações fiscais, administrativo, gente de cultura. E a contabilidade, se vocês observarem, ele é um pedaço. Então, quando nós estamos na faculdade, o que nós aprendemos a fazer a contabilidade. E esse é todo o ensinamento que nós passamos por lá, é a teoria da contabilidade, administração e tudo mais. E não para tratar de todos os outros assuntos que tem a responsabilidade nossa, que somos de uma empresa de contabilidade. E aí, depois desse cenário, né, a gente tinha uma ideia de crescimento já. Então, a gente já tinha uma dimensão
Até porque, pelo modelo de trabalho nosso, sempre foi um trabalho diferente. Então, a gente sempre procurou trabalhar com empresas que já optassem pelo lucro real, que já optassem em ter uma estrutura interna, de optassem em ter uma contabilidade para fins já de gerenciais. Então, assim, já no início a gente já tinha isso como DNA. Só que, ao longo do tempo, as coisas, elas ocorrem, muda a rota, né? Então, a gente acabou passando por... desviando um pouco essa rota daquilo que a gente iniciou. Como que a gente desviou um pouco dessa rota? Porque se nós tínhamos o interesse de trabalhar com empresa um pouco maior, que já tivesse a estrutura, né? Mas aí depois, ao longo do tempo, ali no início de 2010, nós fizemos a nossa primeira aquisição de uma carteira de um escritório de contabilidade. Então, e aí que nós iniciamos o desvio da rota. E nós, como brasileiros, nós somos insistentes, a gente insistiu e nós fizemos, só para vocês terem uma ideia, 10 aquisições de escritório de contabilidade. E a característica dos escritórios de contabilidade, eles são empresas menores que a da Maltese. Consequentemente, eles tinham empresas menores do que eram os clientes da Maltese. E aí, ao longo desse período, teve alguns conflitos no sentido de... qual que de fato era o DNA da Maltese, né? Qual que era a nossa proposta. E aí depois, da mesma forma que nós construímos, nós tivemos a coragem também de desconstruir. E aí nós fizemos alguns ajustes com alguns parceiros e tudo mais, e nós fomos voltando para a nossa origem, que era trabalhar para empresas com maior aderência às partes fiscais, às partes legais, às partes de conformidade, tá? Então, essa que foi a nossa... voltada para o eixo inicial da nossa trajetória. Então, assim, a gente vai completar 15 anos aqui no próximo ano, né? Então, a gente já experimentou vários remédios, alguns amargos, e tudo isso em função do quê? Em função da inexperiência que nós tínhamos em ter empresa de contabilidade. Essa que é a realidade. Então, assim... hoje, com a experiência, a maturidade, faria? Não. Indico fazer? Não, também. Não que eu não indico, vai muito do DNA, daquilo que você, qual que é a sua proposta, certo? Então, assim, não tem certo ou errado nesse nosso negócio. Tem um tipo de perfil. Só que não dá para você trabalhar, assim, com empresas com pensamentos muito distintos, com características antagônicas. Então, assim, nós temos aqui perfil de gente que quer utilizar, de clientes que quer utilizar a contabilidade como peça de decisão, gerenciamento da empresa, quer reuniões mensais que nós auxiliamos, quer discutir sobre a estratégia da empresa em cima da contabilidade. E nós tínhamos cliente com perfil que contabilidade é para atender o fisco. E não é problema meu. Esse aí é um problema do contador. Contabilidade é problema do contador. E, na verdade, não é. Então, assim, o que nós fazemos aqui de uma forma organizada, uma forma através das ferramentas, uma forma responsável, é fazer a contabilidade da empresa do cliente. Essa é a diferença. Então, a contabilidade que eu faço é o seguinte, a tomada de decisão da minha empresa, da Maltese, nós tomamos aqui. Eu sou dono da Maltese, sou sócio e tal. A decisão da Maltese eu tomo, não posso tomar uma decisão para a empresa do cliente. E aí tinha um pouco desse pensamento que não alinhava com o nosso, com os nossos objetivos. Então, acabamos que, da mesma forma que nós construímos, adquirimos aí 10 carteiras de escritório, nós também desconstruímos e aí voltamos a nossa rota para a ideia inicial, do nosso propósito inicial, e a partir daí houve várias mudanças e estamos nesse momento aqui hoje. Acho que eu falei objetivamente. Falou bastante. E assim, chegando nesse momento, Flávio, acho que até um pouco antes disso, né? Você percebeu que aí na atividade, na rotina de vocês, acabam sendo incluídas uma ou outra tarefa que não necessariamente tem a ver com a execução, né? Do trabalho da contabilidade, da apuração de impostos, né? E aí, diante desse cenário, diante dessas
dessas adversidades aí, como que você resolveu se comportar, quais soluções você buscou, quais são esses desafios, essas responsabilidades a mais que você tem aí agregada, né, ao escritório, principalmente no tocante à aderência dos clientes, porque hoje você trabalha muito com a questão da conformidade, com a questão da gestão estratégica do negócio, das informações, né, para melhorar resultado, oferecer solução inteligente para os clientes, e isso envolve também outras matérias, outros conhecimentos, né? E como que você trouxe e aplicou isso ali dentro do escritório? Uma das coisas, né? Claro que a experiência e a maturidade faz com que você revê alguns caminhos. E aí, né, como você vai avançando, de fato, a gente foi percebendo que algumas atribuições que é demandada do contador, que são exigidas do contador, não é de contador. E aí você começa a criar conflitos. Pera, se eu quero discutir aqui um contrato, se eu quero discutir aqui uma legislação, que eu quero discutir uma questão sobre o direito das empresas ou das pessoas, mas não pode ser eu como contador que estudei direito para uma outra finalidade, o direito aplicado na minha matéria contábil. Não direito aplicado para uma questão societária, uma questão de conformidade. E aí você cria conflitos. Então, falar na Maltese, nós, desde sempre, nós trabalhamos com os departamentos que fazia abertura de empresa, encerramento, elaborava o contrato, nós sempre fizemos isso. E aí, muitas delas, e hoje eu posso falar isso e julgo até assim, acaba sendo um pouco pesado, mas é uma realidade, de forma irresponsável, olhando para atender uma demanda e acreditando que aquilo ali era o papel do contador, você faz sem ter conhecimento técnico para poder elaborar um instrumento, você faz querendo atender o cliente, você faz porque tem uma exigência, você também não consegue parar para pensar se aquilo ali é seu ou não. Então, assim, o que veio acontecendo ao longo desse período, com essa maturidade, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, aí, nós fomos estruturando a empresa e trazendo, entendendo que outros profissionais poderiam fazer parte do trabalho dentro de uma companhia contábil, certo? Não necessariamente ela tem que ser operada somente por contador. E, pelo contrário, nem deve ser operado somente por contador. Então, foi quando a gente começou a entender isso, a ter uma maior clareza sobre isso e trazer outros profissionais de outras formações, com outros conhecimentos para dentro da empresa e criar outros processos. E aí foi onde a gente teve uma grande evolução também. Então, assim, tinha necessidade lá atrás, tem a necessidade hoje. A diferença é da qualidade que você faz, com os conhecimentos aplicados e com os profissionais que você faz. Assim, olha, então lá você não... lá você não tinha... Você era irresponsável. Olha, resumindo em miúdos, eu posso julgar que sim, que eu estou fazendo um julgamento de mim mesmo e da minha empresa. Mas, assim, mas não foi por mal. Foi sempre repetindo muitas vezes aquilo que outros fazem também. Sim. Seguindo um meio que todo mundo faz assim, você contrata alguém ali que conhece um pouquinho e você vai seguir. Então, assim, esse foi uns defeitos nossos por conta da imaturidade, por não conhecer do negócio de empresa de contabilidade. Mas quando a gente começou a conhecer e entender que outras pessoas, outras formações, outros profissionais podem agregar com nós aqui, aí a coisa caminhou muito bem e continua caminhando. Que bom. E a recíproca é verdadeira também, né, Flávio? Porque da mesma forma que nós temos questões jurídicas dentro do mundo contábil, para o advogado também é assim, porque muitos advogados fazem movimentações societárias sem se preocupar com quais reflexos isso vai impactar ali para o cliente, né, no resultado dele. Então, por isso, né, Laura, que essa comunicação é muito importante entre advogado e contador, né, para agregar valor aí ao resultado das empresas dos nossos clientes, né? Sim, como você mesmo falou, de algumas atribuições que eram feitas sem saber... como se fosse seguir um modelo ou pessoas que já sabiam um pouco e acabavam realizando o trabalho. E no caso,
o formado em direito, né, o advogado, no caso, por exemplo, que você mesmo citou, da análise de um contrato. Não é simplesmente ir fazer o contrato para poder atingir uma necessidade do cliente, porque a pessoa formada em direito, o advogado, ele tem esse feeling em relação a como estruturar um contrato, como traçar estratégias para não ter problemas futuros e tal. E como você bem mencionou, a Maltese hoje ela agrega vários profissionais de outras áreas também para que seja o trabalho especificado, seja feito de forma correta, que saiba para quem é atribuído a devida responsabilidade. E hoje, no departamento de conformidade, nós temos a maioria ali formados em direito ou estão cursando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação do contador e o advogado nessa questão do compliance para os nossos clientes e também qual seria o meio adequado para manter uma comunicação assertiva entre esses dois profissionais. Legal, Laura. É justamente assim, né? Quando... Ideia de início, né? Só para contextualizar um pouco do que você colocou. Quando a gente iniciou, né? Nós sentia mais poderoso, né? Então, a nossa verdade, ela era absoluta. Nós era o detentor de conhecimento master da coisa. E aí, então, assim, a gente... Só que quando nós olhávamos na interpretação nossa... que quando o contador falava, ele estava tratando todos os aspectos. Então, olha, isso aqui você não pode fazer porque a Receita Federal não aceita que é assim. Isso aqui está errado perante a Receita Federal. E, início, nós achávamos que a Receita Federal era tudo. Então, quando a Receita Federal não aceitava alguma condição, quer dizer, não vale para o resto também. Então, não vale para a Receita, não vale para o sócio, não vale para a Prefeitura, não vale... para o fornecedor, porque a Receita Federal ela não aceita isso. E na verdade não é. E na verdade isso é uma mentira total. E aí foi quando nós começamos a perceber, né, ter essa maturidade, esse conhecimento, que a gente falou, opa, pera lá, em qual mundo que eu estou tratando essa informação? Pô, esse mundo não serve para a Receita Federal, mas não quer dizer que não serve para a Receita Federal para fins de tributos, não serve para uma questão societária, uma questão civil, uma questão ambientalista ou qualquer outra parte do direito. Então, pera lá, eu estou observando esta questão tributária no que diz respeito à Receita Federal, a essa aplicação. E não dá para dizer que isso aqui é uma verdade absoluta. Então, vou dar um exemplo aqui, esse eu trago como sendo clássico. Então, nós tivemos um cliente, a gente sempre tinha um discurso seguinte: quanto tempo eu tenho que manter em arquivo meus documentos? Olha, então nós somos super conservador no que diz respeito à parte fiscal. A prescrição ela se dá em 60 meses, né? Dos lançamentos de apurações mensais. Então, começa a ter a prescrição do prazo, do lançamento dos órgãos para poder fazer a apuração. Então, você guarda os documentos por 5 anos, mas não vamos guardar por 5 anos, não. Vamos guardar por 6 anos. Até porque pode acontecer e tal. Pô, nós estávamos achando que nós era o máximo da coisa. E beleza, dava 6 anos, a gente falava pro cliente, pode queimar e joga fora, amigo. Acabou, tá tudo certo. E aí, o que houve? Teve um cliente que teve uma outra demanda. Uma demanda civil. Onde ela teria que comprovar que os investimentos... Naquela época em que ela prestou o serviço naquele determinado cliente, ela fez os investimentos inerentes àquela atividade de prestação de serviço que assegurava ao cliente. Então, o cliente estava sendo investigado, estava sendo fiscalizado por uma contaminação ambiental. Bom, coisa de 12 anos atrás, assim, da época que nós estamos tratando. Então, já que você estava sendo investigado, estava sendo apurado se teve de fato ou não algum desastre ambiental que ele cometeu ali, e precisava ter as comprovações. Aí o advogado veio para cima de nós, dizendo, olha, eu preciso comprovar que eu fiz os investimentos. Cadê a prestação de serviço? Cadê a nota? Eu falei, nota? Nota já virou cinza, acabou. Não tem mais nota. Mas como eu não tenho? Como que eu vou comprovar agora que eu fiz os investimentos necessários, que teve a compra dos insumos, que teve a prestação de serviço? Como é que eu vou comprovar? Eu falei, não sei.
Não é pela nota. Mas Fazer o jeito, hein? não tem como eu trazer mais a nota para você, já foi. E aí criamos ali uma discussão. Mas por que você mandou queimar a nota? Não, mandei queimar porque a nota é para 5 anos, para parte do fisco, que eu tô sendo conservador. E pedi para guardar por 6 anos. Ué, isso é 12 anos atrás, amigo. Falei, não. Aí, falou, pô, pera lá então. Aí eu fiz a pergunta para ele, por quanto tempo você quer que eu guarde então? Esse documento. Ah, veja bem, também, como é que não é. Porque então, também não tem outra questão no direito civil, falando quanto tempo eu tenho que guardar, não tem no direito ambiental, o tempo eu tenho que guardar os documentos. Aí o que aconteceu? Chegamos a um consenso. Falou, olha, um crime, por exemplo, ele tem 30 anos aqui, ele prescreve, por exemplo, o tempo, pelo que eu entendi assim, como o maior tempo de prisão é 30 anos, então, caso, pelo menos foi a explicação que ele deu, e se eu tiver errado, me corrija. Então, caso haja algum crime cometido, alguma coisa, com 30 anos já ele não vai ser mais preso, porque, vamos guardar por 30 anos? Falei, por mim, falei pra ele, por mim tudo bem. Não importa quanto tempo, assim, pra mim é por 5 anos, amigo. Daí pra frente é com cada um. Então, assim, aí quando começamos a observar, cara, eu não posso falar que uma verdade absoluta da contabilidade, uma verdade que serve para contabilidade, para aspectos fiscais, serve para outros aspectos. Serve para outras partes da empresa que ela não trata só questão fiscal. Ela tem questão trabalhista, ela tem a questão societária, ela tem a questão civil, tem toda a questão ambiental, algumas empresas. Cara, e eu tava olhando para uma caixinha só. E achava que aquela caixinha ela era a verdade absoluta sobre todas as outras. E não era. Então foi quando a gente começou a ter esse olhar e essa observação e falou, gente, vamos fazer o que é certo. Vamos trazer as pessoas, os que têm conhecimento, no caso que são formados em direito, são advogados, para contribuir com a gente dentro desse contexto. E aí tem uma visão mais ampla da coisa. Aqui, dos cálculos, da legislação tributária, da aplicação, das obrigações acessórias, isso aqui pode deixar que nós surfa tranquilo. Agora, eu não posso responder uma questão pensando em mim e achar que tudo vai servir para os outros também. Então, por isso, essa contribuição, você colocou lá no Departamento de Conformidade, que a maioria é formada no direito, que é advogados, e quem não está se formando também, buscando uma capacitação. O que acontece? Porque vocês têm um olhar também no que diz respeito a outros aspectos também. E a gente vai olhar dentro daquela caixinha que serve para nós. Então, olha, o pessoal do trabalhista olha trabalhista, o pessoal do contábil fiscal olha a questão tributária, e quem é da parte do direito olha a parte societária, a parte civil, e aí tudo. Vamos dividir essa responsabilidade. Não pode ser o contador o dono da verdade. Pô, isso quem fala é mentiroso também, porque não é uma verdade, inclusive. Por isso, somar competências com outros profissionais, né? Então, assim, eu costumo até dizer muito que a gente aprende um pouco na dor. Eu gostaria de aprender mesmo, assim, não por uma necessidade, mas assim, em ter uma visão, olha, ali precisa daquilo lá, o leite não vai derramar, mas às vezes o leite derrama e você percebe quando ele derrama, entendeu? Mas o que é importante também é você corrigir a rota, né? Por mais que em determinado momento você acabou deixando passar por desconhecimento, mas quando você passa teu conhecimento também, você não pode ignorar. Então, o que nós fizemos, não ignoramos a questão de trazer outros profissionais. Aí dentro disso, né, pelo Departamento de Conformidade, tem outros profissionais também nas áreas técnicas. Aí tem engenheiro, tem arquiteto, tem pessoal que cuida da parte da segurança do trabalho. Cara, aí tem outros N profissionais que também ajudam a nós a atender o cliente, né? Colabora com a gente também. Então, foi nesse aspecto mesmo, entendeu? Dessa parte de trazer outros profissionais. Sim, muito bom. E seguindo nessa toada, Flávio, já que a gente entrou nessa questão do departamento, dos advogados, que aí começaram a integrar a empresa, o escritório, né? Fazer parte do escritório. Hoje a gente se encontra vivendo sob duas questões que tem... A todo tempo tá no Instagram, ou tá em site de notícia, né? Jornal, que é a primeira, a questão da reforma tributária, que isso gerou um alarde muito grande em muitos clientes do escritório, né? Não só aqui do escritório, mas de todos os empresários, né? Por conta de toda a reforma, porque a gente sabe que nem tudo que está querendo se reformar ali tem um embasamento para que seja algo saudável para o empresário.
E ao mesmo tempo, outra coisa que está muito em alta nesse momento é o planejamento tributário. Isso. Então nós temos um momento onde as duas coisas estão em alta, onde uma está se definindo e a outra o empresário procurando se estruturar melhor, enfim, para diversas questões, né? Questões societárias, benefício fiscal, enfim. Isso. E aí, eu queria saber de você, tendo toda essa questão, como você vê a colaboração entre o advogado e o contador para minimizar o risco que esse planejamento pode ocorrer? Sabe, qual o benefício dessa junção dos dois prestadores de serviço para que exista um planejamento não perfeito, mas o mais próximo possível de ser um planejamento perfeito para que o cara não tenha dor de cabeça no futuro, sabe? Para que o planejamento seja de fato um planejamento e não um problema para ele. Sim. Então vamos lá, Jonathan. Boa pergunta, difícil de responder. Até vou dizer para você assim, ó, pode falar empresa contábil mesmo, porque o escritório, devido a tudo aquilo que vem abarcado aqui na Maltese, hoje a gente se comporta mesmo como uma empresa de contabilidade, né? Então fica tranquilo, a gente acaba não falando, o escritório propriamente dito. É o costume, falar escritório. Mas o que acontece assim, ó, diante do que você colocou, nós vivemos de fato hoje 2 mundos. O da ansiedade da reforma tributária, e aí todo mundo tinha um anseio que isso acontecesse, que procurasse uma melhoria, que fosse mais justo, em que tivesse uma equalização entre todas as empresas do processo produtivo aqui do Brasil, aqueles que prestam serviço, equiparado a uma carga tributária da indústria ou daquele do agro. Então todo mundo procurava uma equalização entre os departamentos produtivos do Brasil aí, no que diz respeito à parte tributária. E o que vai acontecer? Dificilmente vai ocorrer isso. Então, assim, quando a gente fala de reforma tributária, inclusive nós fizemos aí um podcast onde a Mayara também participou aqui. Sim. E porque os clientes estavam muito ansiosos, estavam muito inflamados, estava todo mundo falando. Então, assim, nós fizemos até trazer as informações e acalmar um pouco essa ansiedade da reforma tributária. Por que acontece, né? Apesar dela estar muito aí sendo discutida, mas ela vem sendo discutida ainda numa base tributária que pode ser 0%, pode ser 13%, pode ser 20%, 25%, 28%. Eu já escutei tantas alíquotas que fica difícil, até para o cara que fez um projeto de lei, que é o que está sendo discutido, com o nosso ministro da Fazenda, até hoje ele também não sabe qual que é a alíquota que vai ser aplicada. Então está num universo aí de 0 a 40. Então qualquer coisa que a gente vai falar da reforma tributária, ainda eu acho muito distante de uma realidade aplicada para nós. Tá? É uma possibilidade real, sim. Ela tem muitas vantagens no que diz respeito à desburocratização de algumas coisas, há muita questão difícil de apuração dos impostos, muita guerra fiscal entre os estados, né? Então, assim, isso acaba minimizando a questão da reforma tributária. Só que, na contrapartida também, ela vai ter uma carga para alguns departamentos menores, para algumas empresas menores e para outra maior. Assim, então, até teve um cliente da parte de serviço, né? Nossa, ela estava ansiosíssima demais, me ligando, mas absurdamente. Eu falei, olha, só para deixar você calmo, primeira coisa, o que foi aprovado foi pela Câmara dos Deputados, subiu para o Senado. Depois de ir para o Senado, vai ter tanta costura. Só na hora que ia chegar. Já tem emendas da própria emenda da reforma. Então, assim, não dá para a gente criar uma ansiedade. Mas se passar do jeito que está aí a reforma, a alíquota tributável sua vai chegar em torno de 25%. E é inviável você pagar 25%. Então, assim, primeira coisa, antes que você crie toda uma ansiedade, já queria fazer planejamento. Não, porque eu vou ter que reduzir custos. Falei, dá para reduzir custos? Se der para reduzir, não espera a reforma tributária. Não, já tem que reduzir já, pô. Ué, se já quer dizer que está com um excesso de custo, para que eu vou esperar chegar... Você tem certeza que dá para reduzir? Ah, não tenho, mas eu acho que eu tenho que reduzir. Vamos começar a falar de realidade. Dá para reduzir ou não dá? Eu acho que dá. Eu falei, então, pera lá. E quando chegar nos 25%, se consolidar essa alíquota de 25%, o cara vai ter que ter uma reavaliação do preço de venda, vai ter que ter uma adequação do mercado. Calma, vamos esperar consolidar e vamos olhar para aquilo que é real hoje. Pronto, acalma.
Calma a ansiedade, senão você vai ficar louco, você vai fazer 30 mil cálculos de uma coisa que de repente nem se consolida. Assim, eu acho que com todo respeito a todo profissional que está tratando a matéria, mas eu acho que é um período de ansiedade que muitas vezes vão ser em vão, inclusive. Porque nós não sabemos nem como que nós vamos simular. É entre 0 e 40 mesmo. Já vi falar de várias alíquotas. Então, vamos olhar para aquilo que é real. E o que está para nós hoje? As questões do planejamento tributário, é isso que eu tenho discursado, inclusive, com nossos clientes. Olha, o que nós temos hoje que dá para ser dentro da realidade nossa. A realidade nossa hoje é essa, é aquela. Então, vamos trabalhar em cima disso. Bom, então, e aí você perguntou aonde que entra a parte dos advogados que auxilia. O que acontece com o contador? Até ver um defeito que eu já tentei, eu já estudei, eu já procurei, mas também quer entender, né, a hierarquia das leis e dos processos. E aí é uma matéria difícil, eu acho que até para quem é advogado, apesar de ter a pirâmide de Kelsen. O povo sofre bastante na aula de direito constitucional. Cara, e aí é lei, é não sei o quê, cara, e aí... Inclusive, nós tivemos vários encontros tratando sobre a hierarquia das leis, tanto no direito tributário, previdenciário, trabalhista, consumidor, civil, para também discutir e debater sobre isso, né? Tentamos explicar. Assim, é um negócio difícil. Você pegar, por exemplo, assim, ó, o que é um grupo econômico por direito trabalhista, cara, é um negócio simples de consolidar um vínculo trabalhista num grupo econômico. Sim. Se você for olhar lá no cível, é outro tipo de situação, às vezes muito próxima, às vezes não tão próxima. Se você for ver o que é um grupo econômico lá no direito tributário, também é uma outra característica. Então, assim, mesmo o direito versando sobre a mesma matéria, tem aplicações diferentes, inclusive, e aí causa toda essa dificuldade para nós. O que eu quero dizer? O contador, ele está muito em cima do quê? Da norma, da publicação de quem rege aquele imposto. Então, assim, nós vamos fazer um planejamento tributário sobre ICMS. Bom, beleza. ICMS, o que eu vou olhar? O decreto de São Paulo, 45.490. A minha bíblia do ICMS é o decreto 45.490. E eu vou olhar para ele. E a aplicação dele e tudo mais, das portarias, das resoluções, da decisão CAT. Esse é o ambiente onde o contador trabalha, certo? E aí, só que esse aqui ele serve até onde? Até numa discussão administrativa ali, com o fiscal e tal. Só que depois, de repente, de um planejamento mal estruturado, e aí você vai sofrer um auto de infração, então você vai tentar defender, esgotar primeiro, vai atender o fiscal aqui, você vai jurar por Deus que você fez o melhor planejamento e vai demonstrar para ele. Só que às vezes você cometeu algum equívoco. E aí, bom, o cara vem aqui, viu que você fez errado e vai te dar uma autuação. Então, você vai ter que seguir pelos processos administrativos, uma defesa administrativa, você já traz ajuda aqui do advogado, né? Pessoal formado do direito para fazer aquelas as petições, aquele recurso lindo, maravilhoso, que eu acho, eu sou um fãzaço, cara. Inclusive de vocês que escrevem muito bem, eu sempre falei isso aí, eu parabenizar vocês por isso aí, é uma habilidade muito boa. E aí você escreve toda uma peça, um recurso para poder já se proteger do administrativo. Mas o contador está nesse aspecto, no administrativo, na resolução, na decisão, na portaria, nas publicações do que diz respeito à parte do ICMS. Agora, o advogado ele já tem a visão mais ampla, inclusive, do processo. De como isso, depois que aí ele entra num outro universo, que é a parte judicial, a judicialização de um processo, então esgota aqui na administrativa. Cara, até aqui foi o meu conhecimento, e meu conhecimento ficou lá atrás quando eu fiz o planejamento. Eu já superei os meus conhecimentos quando eu fui ainda tentar discutir ainda na parte do processo administrativo. Aí entra na parte, então vamos judicializar isso aqui. Porque eu tenho elementos, porque tem jurisprudência, e aí tem todo como eu diria, as possibilidades ali, os recursos que vocês têm para poder trabalhar. Só que é um universo, cara, que aí é que vocês que dominam. Então, assim, quando a gente traz uma discussão junto com o advogado, é nós aqui com as nossas habilidades de calcular, de olhar as normas, de entender e tudo mais, e vocês contribuem com conhecimento da aplicação da legislação, da lei, do direito, e olhar também, inclusive, para uma discussão mais ampla, que é a parte, inclusive, da judicialização. Então, assim, vocês colaboram conosco na parte administrativa do planejamento, e é muito ganho na interpretação,
E nós somamos força nesse quesito. Então a gente sabe fazer cálculo, a gente sabe da aplicação, sabe da substituição tributária. Pensa um negócio que é difícil, tal de substituição tributária. Mas é um negócio que a gente brinca legal. Só que nós temos dificuldade, não dá para brincar legal em tudo. Então, aí entra na parte da aplicação do direito sobre essa parte desses cálculos. E aí é onde a gente tem que recorrer a profissionais como vocês. Não dá para levantar essa bandeira aqui e falar que dá para fazer sozinho. Inclusive, para quem estiver nos assistindo, vamos deixar na descrição desse podcast o podcast da Maltese, o Café na Maltese, que fala sobre reforma tributária, que foi muito interessante. Tava a doutora Maiara, o Alberto, que é o outro sócio do escritório Maltese, e o consultor do escritório da empresa de contabilidade Maltese, o Thiago também. Exatamente. Foi muito bacana. Exato. Tenho certeza que quem tiver interesse no assunto vai estar muito bem servido ali. Com certeza. É isso mesmo, John. E também puxando um gancho do que você falou sobre sobre o cliente que ele acaba vendo alguma coisa no Instagram, no TikTok, ou acaba recebendo uma informação pela metade e aí já chega nessa ansiedade de querer saber o que faz, o que vai acontecer com o meu negócio, se eu paro de investir aqui, invisto aqui, o que a gente faz na empresa, né? E a importância de ter essa estratégia que você mesmo disse, parar e sentar, tá? Qual que é o cenário da empresa hoje? O que a gente pode fazer hoje? Porque ainda não é nada concreto, só que mesmo assim causa esse ânimo, né? Então, de fato também a importância de trazer essa informação de uma forma mais clara para apaziguar, para desconstruir algumas coisas que eles veem na internet e ditam como verdade. Que às vezes acabam vendo, olha, tal empresa tem esse benefício tributário, cabe para mim? Por que eu não tenho? E eles vêm com os 2 pés na porta, Os 30 segundos que só que não é assim. Os caras, né? Então, Sim. sabe assim, nós precisamos limitar um pouco as caixas, né? E assim, uma das dificuldades, inclusive era nossa também, nós achávamos que nós éramos o supra-sumo de tudo, sabe? Não, eu sei tudo isso aí, mas é mentira, nós achava que sabia, entendeu? E aí, Laura, acontece muito assim, então, o cara chegou lá e escutou uma situação, uma ansiedade dele, porque disse que o meu negócio vai quebrar, porque aqui, o cara, o que eu tenho falado também, assim, se preocupa com o seu negócio, se torna ele mais produtivo, vamos olhar para o que nós estamos vivendo hoje, porque não dá para fazer uma situação de coisa que a gente nem sabe ainda. Então, assim, já aconteceu numa outra fase, né, num outro momento, que também caiu na reforma tributária, uns 3 anos atrás, um cliente que tinha uma outra assessoria contábil, que tem uma turma também de advogados trabalhando junto, e eles criaram um grupo para discutir a reforma tributária lá atrás. Aí falou, Flávio, e aí a gestora de lá ficava, Flávio, você tem que participar, você tem que vir com a gente, porque o pessoal tá falando lá que isso vai acontecer, que aquilo lá, eles estão conversando com a associação lá em São Paulo, porque não vão aceitar, não sei o quê. Eu falei, olha, deixa eu falar um negócio pra você, eu não tenho tempo para discutir sobre hipótese, sobre coisas que poderão acontecer. Eu não consigo nem simular nada, eu não consigo te ajudar. Desculpa, se mudar alguma coisa, e tem um tempo, né, tem para acontecer, tem a noventena, Sim. tem várias leis que protegem nós. Não é assim, dormiu, acordou, a reforma tributária amanhã bateu na nossa porta. Calma, tem tempo pra gente se preparar. Então, se eu tiver que discutir sobre hipótese, aí nós vamos falar do aquecimento global, nós vamos falar de outras coisas que acontecem também. Mas eu não tenho. Aí quer tomar um café, você quer falar sobre o futebol e tal, é a mesma coisa de falar dessa reforma tributária que está sendo proposta aí. Eu não vou falar nada, eu não vou entrar no grupo. Não tem como eu te ajudar. Criar mais ansiedade. O que aconteceu? Só para falar desse cliente. O cliente foi embora, passou uns 40 dias, falou, Flávio, você tá meio... Não quis dizer assim, a turma lá tá mais antenada sobre as coisas. Beleza, faz parte do jogo. O que eu respondi? Olha, eu vou estar aqui na Rodrigues Alves, 1497, pros próximos 20 anos. Se precisar de alguma coisa, só ligar. Passou 1 ano e meio. Oi, tudo bem? Tal. Poderia ser cliente do escritório novamente? Eu falei, claro, por que não? Então, retornou para nossa carteira, estamos atendendo eles bem e tal e tudo mais. Mas assim, criou uma ansiedade lá atrás, aí desestruturou toda uma questão que nós já vimos trabalhando
por 4 anos, estruturamos a empresa, estava redondinha, rodando liso. Aí perdeu assim 1 ano e meio de tempo porque foi para outra assessoria, aí fizeram alguns equívocos lá. E agora a gente está no período de novo de uma reconstrução. Então assim, é possível reconstruir? É possível reconstruir. Então nós vamos ajudar novamente, mas assim, o que eu falei lá, falei, olha, vamos falar de coisas concretas. Tudo aquilo que estava falando lá atrás, nada aconteceu, cara. Nada. Não mudou nada. O ISS é a mesma coisa, o PIS e COFINS é a mesma coisa, tudo a mesma coisa, imposto de renda é a mesma coisa. Aí perdeu um mega tempo lá para discutir coisas que não prosperaram e que não tinha o mínimo de possibilidade de prosperar, e perdeu tempo e desacertou tudo aquilo que nós vimos trabalhado. Então, assim, olhando, que nem nós estamos falando aqui sobre essa ansiedade, temos que tomar cuidado. Não adianta a gente querer mostrar conhecimento, ou querer mostrar que a gente está antenado sobre o universo, de uma coisa que nós nem sabemos o que vai acontecer ainda, porque já tem, pra você ter ideia, né? Só o Senado falou que é até o final do mês de outubro para poder colocar o projeto da reforma tributária a partir da parte do Senado, em outubro. Cara, isso aí estourou lá em julho, né? Que a Câmara fez a votação. Sim. Aí nós ficamos todos lá ansiosos, né? Sabe o que vai acontecer? Vai mudar tudo aquilo que nós falamos lá, entendeu? Então, tem que ir com calma. Vamos falar sobre coisas concretas. Sim. Nós estamos capacitados, como vocês também, para aquilo que está acontecendo hoje, né? Então, vocês sempre vão buscar. Eu vejo que vocês juntam dentro dos recursos, das peças, jurisprudências, acórdãos, que já aconteceu, né? Não fica, vai ser julgado a hipótese do cara que vai... Não é hipótese, né? Tem que ser fatos concretos, não é isso? Sim. Então, nós também tem que, os contadores querem mostrar conhecimento que eles não têm também. Então, Tá desculpa, certo. eu falo demais aí. Mas Não, Saúde. é isso. A intenção é essa. Bom, foi muito interessante, Flávio. E muito do que você falou, eu posso dizer aqui em nome dos advogados que realmente a recíproca é verdadeira, né? Porque em muitos momentos também a gente precisa contar com o conhecimento técnico de vocês. Porque eu, por exemplo, a primeira vez que fui elaborar um recurso no contencioso administrativo tributário, né? Quando você conhece da norma tributária, quando você conhece aí dos aspectos normativos, é uma coisa. Agora, entender na prática o que aconteceu, quando você foi compensar, fazer um de comp, qual que foi o processo, o que você digitou no sistema, por que o código subiu errado, estava certo o processo, não estava. Então, para a gente colocar isso, traduzir isso em palavras num recurso, é extremamente importante que a gente tenha esse amparo, né, do contador. E depois que a gente começou aí a trabalhar com parceria, trabalhar juntos aí em alguns produtos, alguns aspectos, eu também tive a oportunidade de passar a ver o contador de forma diferente, né? A respeitar mais, a aproveitar mais desse conhecimento, a entender mais que essa parceria, né? Que quando cada um entende a sua responsabilidade, o seu nível de responsabilidade com o cliente, quando os trabalhos se complementam, quando um auxilia o outro, né? É bom para mim, é bom para você, é bom para o cliente. E aí a gente consegue otimizar, a gente consegue melhores resultados, e isso aí acaba refletindo, né, em situações positivas para todos nós. Então, acho que, em suma, essa parceria, essa comunicação, ela deve existir sempre. Não é em todos os casos que o cliente tem a oportunidade de ter no mesmo lugar o jurídico e a contabilidade tão próximos se conversando, mas ainda que isso não ocorra, né, é muito interessante que ele procure nos profissionais em que ele tem perto dele, né, esse acesso, né, essa disponibilidade de participar, de ter essas visões complementares, diferentes, né, porque isso, estrategicamente para o negócio, é extremamente positivo, né, a gente só tem cada dia mais consolidado esse pensamento através do resultado dos nossos trabalhos, e eu acho que a intenção aí é que isso cada vez mais aconteça, né. Sim, Mayara, Então, justamente isso aí. O que acontece, né? Primeira coisa, né, assim como seres humanos, eu também aprendi isso aí meio na porrada, tá? Nós temos que entender que nós somos limitados. Cara, o princípio da situação que você vai recorrer e entender que outros profissionais, dentro da capacitação dele, do conhecimento técnico dele, dentro daquilo que ele se desenvolveu, ele é muito melhor do que você, porque você tem a sua limitação, e você entender o seu valor também dentro daquela situação ali,
Você fala, aqui tem minha participação, não importa se ela é de 10 parágrafos, se é de um parágrafo. Mas você participou ali dentro também, você sabe da sua importância. Você sabe que você é limitado. Então, assim, aí vem todo o ganho que a gente teve a partir daí. Entender que nós tínhamos limitação. Cara, como que eu posso... E assim, mais uma vez, foi aprendido na dor. Porque nós tivemos que fazer um recurso para um cliente lá. E aí, dentro das limitações, cada um vai escrever, vai fazer da forma o seu melhor, certo? Não tem dúvida. E aí eu pedi para aqui uma profissional capacitadíssima, pessoa com certeza dentro da área dela, super capacitada. Falei, cara, faz um recurso lá pra gente fazer isso, uma situação para atender isso aqui, porque houve um equívoco lá, precisa explicar isso aqui e tal. Era um recolhimento de forma equivocada. Assim, a receita, o cliente pagou de forma equivocada, um código errado, precisava colocar no processo ali administrativo para fazer a correção. E aí, né, dentro dos conhecimentos dela, ela escreveu aquilo que ela achava que era o correto. Então, só que assim, ela escreveu conforme ela fala. Tipo, eu estou indo para uma questão formal, estou indo lá para uma Receita Federal, senhora Receita Federal, tá vendo aqui? Houve um erro aqui, aconteceu isso. E ele tem toda uma estrutura. Então, a gente não tinha um padrão de escrita, nós não tínhamos um padrão de documento, nós não tinha nada. E aí, olhando para tudo isso, cara, não podemos ser nós, né? Então, uma pessoa super capacitada dentro da atividade dela, mas isso aqui tá difícil para ela. E por que eu não fiz? Porque eu também não sou bom nisso. Toda vez que tinha que fazer um documento, um laudo, alguma coisa, eu montava toda a história. Inicialmente eu passava pro Alberto. Assim, pro Alberto, que é um cara que escreve muito bem, faz uns laudos muito bons. E aí eu passava todo o contexto para ele e escrevia. E eu sempre fui muito apaixonado. Porque assim, eu tenho o hábito de... Daquilo que é as minhas limitações, quando você olha de alguém, eu fico bacana, porque... Às vezes eu quero falar, até de um cara falou, você é muito monossilábico, você fala assim, não pode, vai. As limitações de cada um, né? Ou talvez em uma frase você quer resumir tudo o que deveria ser mais bem esclarecido, né? Então, percebendo também aquela limitação, né? Falar, não, preciso também criar, não posso ser uma empresa de referência, uma empresa que gosta de uma certa credibilidade, fazendo uns documentos como esse aqui, tão amadores, né? Não dava. Então, assim, a gente acabou também entendendo essa importância. Então, hoje eu vejo os documentos. Hoje eu já mudei um pouco, né? Já descarreguei um pouco do Alberto, faço alguns documentos, escrevo, aí peço para vocês fazer a revisão, alocar dentro do padrão. Assim, contribuindo mesmo, né? Então, entre o nosso trabalho, assim, então, é olhar suas limitações, entender que tem outras pessoas tão capacitadas dentro daquilo que se propõe fazer, quanto a gente também. Nós somos capacitados, mas dentro de um intervalo de situação. Pô, não sou capacitado em tudo. Sim. Tá? Então, uma das questões é entender os limites. Tá certo. Bom, Flávio, acho que a gente vai chegar no final aqui do podcast, né? Tá bom o papo, mas... Falamos bastante. Mais uma vez, então, gostaria de agradecer pela sua participação, agradecer ao Jonathan, à Laura, né? Acho que foi super produtivo, né? Sim, com certeza. Só agradecer mesmo por ter aceitado o convite. Trouxe um papo muito bacana para o nosso primeiro podcast com convidado. Sim. Com certeza. Inaugurou bem. Agregou bem, essa é a palavra. Né? Agregou muito bem, com certeza. Ah, legal. Então, assim, eu queria agradecer vocês aí pelo convite mais uma vez. Acho que, de fato, o papo foi bacana, fluiu bem. Porque acho que a gente também já criou uma linguagem mais... assertiva, né, entre nós, e eu estou à disposição caso vocês amanhã depois queiram trazer um outro tema também. Sim, for dentro daquilo que a gente tem conhecimento, eu estou à disposição. Assunto com certeza vem. Com certeza. Sempre tem. Sempre tem, né? Então é isso, pessoal. Obrigada. Agradeço. Tchau, pessoal. Como sempre, antes da gente encerrar, tem que... Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, curtam, comentem. Sigam a gente no Instagram. A Laura vai estar respondendo todas as vezes na DM, como sempre. E também sigam o Escritório Maltese. Flávio, por gentileza, se quiser falar @da Maltese no Instagram. Rapaz, quem sabe aí fala. Grupo Maltese. @Grupo Maltese. Pessoal, tem bastante conteúdo legal lá também. Acompanhe o escritório.
Constantemente a gente está soltando conteúdo, as novidades, as atividades, os nossos serviços. Conheçam um pouco mais, vale a pena, tá certo? Certo. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, tá? Acabei não falando isso, eu acho que é uma iniciativa bacana de vocês, tá? Promovendo, dividindo conhecimento, trazendo informação. E sempre que a gente vai dividir conhecimento, a gente tem que se esforçar para buscar esse conhecimento, né? Então, Sim. parabéns para vocês aí, sucesso para Muito vocês. Obrigada. De vocês. Obrigado. Obrigada. É isso. É isso, ficamos por aqui. Abraço, então, pessoal, até o até a próximo próxima. episódio. Até mais. Tchau.